Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui neste minuto, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui, neste instante, em um só coração. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar, é um convite para a gente, iniciar a nossa terça-feira com o nosso pensamento e com o nosso coração agradecidos a Deus nosso Pai. Agradecidos por estarmos aqui na Terra por mais um dia. Agradecidos porque tivemos uma cama onde a gente pôde repousar o nosso corpo e aurir novas forças. Agradecer ao nosso amado Pai pelo prato de alimento que teremos hoje, pelos amigos que nos cercam de alegria o coração. Agradecer a Deus pela nossa família e pela bênção de estarem conosco. Agradecer a Deus por tudo que nos chegará hoje de obstáculos, mas que nós não sabemos. E nesse momento que possamos rogar por força ao nosso amado Pai, para que possamos enfrentar tudo o que nos chegue hoje com o coração em Jesus, sem nos desesperar, apavorar ou nos entregar ao medo, mas sim depositando todo o nosso coração e toda a nossa confiança naquele que nos ama imensuravelmente, que é Deus. Meus irmãos, são com essas palavras de tanto amor para a gente, de agradecimento ao nosso Pai, sobretudo agradecimento por a gente também ter esse momento aqui com a nossa grande família do Evangelho. Queria também dizer que a gente acompanha todos os comentários que vocês deixam aqui nos Evangelhos diários e também em todos os outros, como também nos encontros da Duda com o André, que é o Momento com Emmanuel, Reflexões com Emmanuel, também nos nossos vídeos das palestras às terças-feiras. Também acompanhamos todos os comentários no nosso momento do Paulo Estevam, do livro Coragem. Então, assim, nossa Casa Espírita se felicita muito por todos os comentários e palavras de carinho que vocês deixam aqui. Somos realmente uma grande família que se reúne diariamente em nome de Jesus. Então, o nosso coração também fica eternamente agradecido. Olha, meus irmãos, então são com essas palavras que nós começamos hoje aqui o nosso momento do Evangelho Diário. Hoje iremos refletir a mensagem de número 85 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Olha, meus irmãos, essa mensagem 85 é do querido Espírito Emmanuel. E é uma mensagem que nos convida a sermos mais simpáticos, a sermos mais respeitosos, a também compartilhar com as pessoas palavras mais felizes, mais alegres, de mais esperança.
Por outras palavras, Emmanuel deixa claro aqui o convite para termos mais simpatia, tanto nas atitudes como nas palavras. Então, olha só, querido benfeitor diz claramente para a gente: fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo, porque beneficência não é tão só o dispensário de solução aos problemas de ordem material, mas é também muito mais o pronto socorro à penúria de espírito. Meus irmãos, Emmanuel, ele diz algo aqui que é um ensinamento que todos nós podemos aplicar no dia a dia. Não é algo para ser vivido, ai, daqui um tempo, amanhã, não. É algo para vivermos e iniciarmos hoje e carregarmos pela nossa eternidade. Ele deixa aqui para gente. Fornece, ou seja, seja mais simpático, tenha mais bondade, mais otimismo, tanto nas atitudes quanto nas palavras. Sobretudo diante daquelas pessoas que chegam para nós pedindo ajuda, pedindo um amparo, pedindo um socorro. Nós podemos ajudar ao próximo não apenas, eu preciso dar uma solução para o problema dele. Eu preciso resolver então essa questão de ordem material. Mas eu tenho que arrumar então um caminho para ele seguir, para poder sair dessa situação sombria que ele está. Fornecer ajuda a alguém não é apenas no campo de fornecer uma solução imediata. Mas Emmanuel coloca, é sobretudo também fornecer palavras de mais otimismo, de esperança, de bondade. Pensemos, aquele que sofre, que está com o coração doloroso, que está passando por um momento difícil, quando nos procura, talvez o que esse irmão está mais precisando naquele momento é de uma palavra de esperança, é de acolhimento, é dessa simpatia que acredito que Emmanuel coloca, de um coração aberto a ouvir o que o outro também quer dizer. E, meus irmãos, eu penso que quantas vezes alguém nos procurou para pedir ajuda. Eu digo que, sobretudo, no campo familiar. Sobretudo na família. Um parente, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, um parente próximo, nos procurou pedindo ajuda. E em resposta a esse pedido, quantas vezes a gente não respondeu? Isso não é nada não. Você tem que superar rápido. Não, ignora, isso aí vai passar rapidinho. Não, então você fazer aquilo que aquilo vai solucionar. Então faça isso, faça aquilo. Engole o choro, engole o que você está falando, engole a reclamação. Não. Quantas vezes a gente agiu dessa forma? E eu partilho uma reflexão aqui com a gente que, geralmente, quando alguém, eu tô falando sobretudo no campo familiar, nos pede um amparo, uma ajuda, sobretudo, essa pessoa está aguardando acolhimento da dor que ela está sentindo. Então imagina a situação. A gente está lá com o coração doloroso,
ou às vezes está ansioso, ou às vezes está com medo, ou às vezes está exausto por causa de uma situação, ou às vezes está triste. E aí vamos falar com alguém de confiança. E aí esse alguém simplesmente fala assim: "Não, isso não é nada não. Não, faz isso, faz aquilo que soluciona". Tudo bem, pode até ter mostrado um caminho de solução, mas talvez tudo que o nosso coração esperava era um acolhimento. Eram palavras como: "Olha, eu entendo que você está sofrendo, me compadeço da tua dor. Não é fácil o que você está passando". E aí, como Emmanuel coloca aqui, mais simpatia, sabe, mais bondade, mais delicadeza nas palavras e na atitude. Eu vou repetir novamente pra gente algo que eu já tô dizendo aqui, ó, desde o início. Às vezes quem tá passando por um problema nos busca para um acolhimento da dor. Essa pessoa só quer ser ouvida, acolhida, que a dor dela seja entendida. E quando a gente acolhe a dor de alguém, não quer dizer que essa pessoa vai estagnar na dor, não. Ela vai buscar a solução, mas naquele momento ela precisa do acolhimento. E olha, Jesus ensinou muito isso para todos nós, mas muito. Me lembro aqui de um momento que pode refletir muito bem esse ensinamento para a gente. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, foi uma situação muito complicada. Porque Pedro depois ficou muito triste, muito arrependido de tudo que aconteceu. E dele ter negado a Jesus, sendo que o Cristo avisou ele desse teste que aconteceria, dessa situação. E aí, depois tudo se desenrolou de uma forma muito rápida, muito inesperada. Jesus foi ao Calvário, Jesus retornou para a vida espiritual e Pedro ficou com aquele remorso guardado de ter negado a Jesus. E aí, olha só, Pedro estava com essa dor, a dor da culpa, a dor do remorso, a dor de ter fracassado, de ter errado. É uma dor muito penosa essa da consciência. Só que olha que interessante, porque depois quando Jesus faz as aparições em espírito, o Cristo aparecerá para Pedro. E olha que bonito, porque quando Jesus aparece para Pedro, Jesus não necessariamente passa um ensinamento para ele assim: Pedro, você tem que aprender a lidar com essa culpa, tem que aprender a lidar com esse remorso. Ah, ô Pedro, é assim, ó, faz isso e aquilo para poder aliviar essa consciência. Não, isso não foi nada, não, a vida segue. Jesus não agiu assim. Cristo fez um acolhimento da dor de Pedro. Como que Jesus fez quando apareceu para o querido apóstolo? Falou: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E essa pergunta de Jesus acessa o amor dentro do coração de Pedro. Essa pergunta de Jesus acolhe a dor de Pedro. Porque é como Jesus disse assim: Pedro, vem cá, você me ama? Vem cá, se aproxima de mim. É como se Jesus, por outras palavras, dissesse: eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando. Tu me amas, Pedro? E aí, no final desse diálogo, Jesus diz: segue-me, Pedro. Segue-me. E é muito lindo isso. Porque primeiro a gente vê o acolhimento, depois Jesus mostra o caminho para seguir, para apacentar as ovelhas, para dar continuidade na boa nova. Primeiro Jesus acolhe.
perguntando: Tu me amas, Pedro? Olha só que palavras de esperança, de simpatia e de bondade. Jesus não chega corrigindo, Jesus não chega impondo, Jesus não chega desprezando o sofrimento de Pedro, mas Cristo vê lá no fundo como que Pedro está ressentido dele ter fracassado. E aí Jesus fala: Pedro, tu me amas. Olha, meus irmãos, esse momento de Jesus e essas palavras de Emmanuel são assim muito preciosos para o nosso dia a dia. Diante de todos os irmãos que cheguem para a gente percebe, às vezes está precisando ali de um amparo, de uma ajuda, sobretudo no campo da alma. No campo da alma, meus irmãos, você destinar uma palavra de esperança, de que as coisas vão melhorar, destinar uma palavra mais bondosa, mais otimista, não, você consegue, eu estou com você, lembre-se de Jesus, vamos juntos, o que eu posso te ajudar? Destinar essas palavras, às vezes, acalma muito mais um coração do que ser pragmático na situação. Acolhimento da dor. A gente precisa aprender com Jesus a ter mais compaixão e empatia com a dor do outro. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui na nossa terça-feira essas palavras para todos nós, que possamos acolhê-las em nossa alma, guardá-las para a gente, vivê-las também. Olha, meus irmãos, o nosso eterno carinho para a nossa grande família do Evangelho. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus.